Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos no primeiro dia da semana, já pela manhã, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Como já foi lido, lição de número 6, hoje 10 de maio, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Então nós veremos que o autor desta revista vai falar um pouco sobre a história do povo e mais os gentios daquela época. A introdução nos diz o seguinte: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa e sem esperança em Deus no mundo. Logo estudaremos cada um destes aspectos. A lição trata de algo bastante significativo e que nós pensamos que não é tão conhecido ou que não é tão difundido. Mas, na verdade, no decorrer dessa lição, nós veremos que é uma situação bastante cotidiana até mesmo no mundo. O primeiro tópico diz: chamados incircuncisão. Na área antes de Cristo, ou melhor, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. O subtópico número 1 diz o conceito de circuncisão. Afinal, o que é circuncisão que tanto essa lição de hoje vai falar? A circuncisão, como nós sabemos, ela faz parte da promessa de Deus a Abraão, onde no 8º dia todo o filho do sexo masculino deveria ser circuncidado. O que é a circuncisão? É uma cirurgia onde todo o homem, ou seja, compete ao sexo masculino, onde a pele chamada prepúcio, que cobre a glande, ela é cortada. Em outras palavras, é feita essa cirurgia como reflexo da aliança que Deus fez a Abraão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido, em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Mas tinha um documento que colocava que o homem era circuncidado? Assim, porque nessa época, sim, tinha. Igual hoje, quando fala do documento da criança, né? Coloca o nome, nasceu data tal, dia tal, hora tal. Mas um documento colocava se a criança era circuncidada, o menino quando nascia? Na verdade, era uma questão de fé. Para saber que ele era, né? Porque era muita gente, né? Sim, era de fé. Então, todo judeu do sexo masculino, ele deveria ser circuncidado no 8º dia. Era uma questão de fé, de crença. Por exemplo, nós não trabalhamos muito com a circuncisão, mas hoje que se fala tanto em saúde, está vindo tão à tona a OMS, Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que hoje exista a questão de 680 milhões de homens no mundo circuncidados nos dias de hoje. Então pode não parecer um tema muito frequente, mas na verdade é. E a OMS, ela circunda esse tema em relação à saúde do homem em relação às doenças. Meu menino, esse Galileu aí, eu tive que, eu acho que é tipo parecido, com 17 anos, eu tive que tratar, tive que
teve que começar a fazer esse trabalho aí, com 17 anos. É que existe uma questão parecida, mas que não é a mesma. Não tem nada a ver, né? Isso, não tem nada a ver. Essa questão que está sendo tratada hoje é a questão de circuncisão, onde aquela pele que cobre a glande, ela é removida, como sinal da aliança com Deus, com Abraão. Existe algo semelhante, que quando o menino ele apresenta uma dificuldade e vai ao médico, o médico diagnostica como fimose. É preciso ser feito o quê? Um pequeno corte. Ou seja, é parecido, mas não é a mesma coisa. E até mesmo tomando como base o que a própria OMS prega em relação à saúde, que no caso a saúde masculina, diz o seguinte, o tópico de número 2, o subtópico, o significado religioso da circuncisão. Afinal, qual é esse significado que envolve a religião? Seu significado religioso aponta para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Ou seja, o porquê é que Deus faz essa aliança com Abraão e justamente tocando no órgão genital, no órgão reprodutor masculino, porque se vivia um contexto histórico onde as práticas idólatras, a corrupção crescia em escala acelerada. E toda essa corrupção e essa idolatria generalizava o quê? Em uma sexualidade deformada, uma sexualidade depravada. Então, nesse sentido, o quê? Nesse sentido, a aliança, ela sugerir, ela pender para o lado do quê? Da purificação. Para que o homem se esforce e através do quê? Da sua fé, através da religião, da sua fé, ele possa assumir um novo estilo de vida. Veja bem, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Ou seja, era algo levado tão a sério que fazia parte da sua vida. Era algo de peso, algo que dirigia a vida dele. Era ser circuncidado porque acreditava na promessa, assim como acreditava que aquele que não fosse circuncidado não cria em nada e podia tentar contra a sua própria crença ainda. Já o tópico, subtópico 3 nos diz: a circuncisão do coração. Veja bem, nós então definimos o que é circuncisão, falamos um pouquinho do significado religioso. Agora nós entramos o que? Na circuncisão do coração. É possível cortar um pedaço do coração? Não. Então nós vamos falar o que? Nós vamos falar da promessa de Abraão ao seu povo, mas agora com outro aspecto, o aspecto espiritual, o aspecto da transformação feita por Cristo. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova de que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Antes, as pessoas ou o homem, ele precisava do quê? Ele precisava de uma demonstração, de uma marca no seu corpo, para dizer que acredita, que confia em Deus, que teme a Deus. Em contrapartida, ele naturalmente gerava um conceito, uma opinião
rebelião sobre aqueles que não eram circuncidados. E o conceito não era nada bom, nada agradável. Ele sugeria separação, sugeria distanciamento, como se um cresce em algo e outro cresce em outra coisa. Um crê em Deus e os outros creem em outros deuses. Era mais ou menos isso. Aí chega a questão da circuncisão do coração, onde Deus, o Espírito Santo, transforma a vida do homem, transforma a vida da mulher, que passam a ter o quê? O coração circuncidado. Aí já não existe mais circuncisão ou incircuncisão, mas sim existe um coração circuncidado pela palavra de Deus, pela graça da salvação que é conquistada mediante a fé. E assim nós podemos evoluir para o subtópico 4, que diz a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas sobre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aleluia. Glória a Deus. Paulo foi circuncidado, mas ao longo da sua trajetória, ao longo das suas experiências com Deus, da transformação que Deus efetua na sua vida mediante o Espírito Santo, Paulo foi um dos que ao longo da sua caminhada começou a questionar o porquê da circuncisão, algo na pele, algo na carne, algo que pertencia à lei, se já fomos ganhados pela graça de Deus. A graça de Deus na nossa vida, da nossa fé, obtemos a justificação. Então, por que termos ainda uma marca na carne? Veja bem a transformação da vida de Paulo, que ao longo da sua jornada ele questiona essa questão. Então nós vemos que a obra redentora do Espírito Santo, ela é completa na nossa vida. E o Espírito Santo ele nos dá entendimento da sua palavra. Por exemplo, se fala em circuncisão ou incircuncisão, que recai sobre todo o homem, sobre todo macho, mas em relação à mulher. Em relação à mulher, subentende-se que, assim como o homem é circuncidado, passa também essa circuncisão à mulher, à esposa, à filha, nesse amplo sentido. Por isso que se fala o que se fala na circuncisão do homem. Essa circuncisão, nós vimos também que é uma questão da idolatria, das práticas idólatras que resultavam em perversão ou perversões sexuais. E hoje em dia, a OMS justamente prega isso, a circuncisão do homem para combater as doenças infecciosas. Amém, meus irmãos? Amém. Estranhos ao concerto da promessa, que é o tópico 2. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo.
Imaginem o que é uma vida sem Cristo. Uma vida sem brilho, uma vida sem luz, uma vida sem objetivos, sem planos ou até mesmo projetos. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Muitas pessoas se dizem religiosas, que creem em Deus, mas na verdade não conhecem o Deus, não conhecem a Jesus, e são levadas a todo momento pelos chamados ventos de doutrina. Um diz uma coisa, leva a pessoa para um lado, outro diz outra, leva a pessoa para outro. E desta maneira, a religiosidade, nós vemos que ela não tem a capacidade ou o poder de inserir ninguém na promessa de Cristo. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca de sua obra. Quando não se conhece a Cristo, quando não se tem experiências com Cristo, quando não se ouve a voz do Espírito Santo, é indiferente. Existe indiferença. Tanto faz. A pessoa não consegue de fato, viver a sua experiência. Separados da comunidade de Israel. Ainda no verso 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Uma vida sem brilho, uma vida sem alegria, um povo cheio de promessas, um povo com experiências de Deus e com Deus, um povo escolhido, uma aliança exercida, mas esse povo que não acreditava que naquela época não foi circuncidado estava de fora, sem nenhum meio de poder participar dessa promessa, nenhum meio por suas próprias forças. Alienados aos pactos da promessa. Nessa revista nós temos um dicionário que traduz a palavra alienados como afastados ou alheios. Seria o quê? Seria um povo alheio aos pactos da promessa. Mas se nós formos pesquisar no grego, a tradução do grego, ela vai um pouquinho mais à frente. Ela fala em excluídos. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus estabelecidos com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias,
Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Se nós repetirmos esse parágrafo, os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam excluídos de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. B. Alienados da promessa ou excluídos da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Tudo se fez novo, tudo. Graças a Deus. Tudo se fez novo. Antes excluídos de qualquer pacto, de qualquer aliança, onde todas as alianças, elas apontavam, elas culminavam na mesma direção para a chegada de Cristo. Onde tudo passaria a ser perfeito, os sacrifícios não seriam mais necessários, porque o maior sacrifício de todos, Cristo, iria fazer na cruz do Calvário. A circuncisão na pele e na carne seria desnecessária, porque com a chegada de Cristo, o coração seria circuncidado. Os gentios que estão alienados, ou seja, excluídos das promessas, seriam enxertados na videira que é Cristo. Aleluia! Tudo se fez novo. Glórias a Deus. Amém. E de excluídos da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Aleluia! O tópico 3 nos diz: sem esperança em Deus. Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não criam em Deus, criam em outros deuses, completamente desprovidos de esperança. Deuses falsos que nada podiam fazer, mas estavam inseridos num contexto de um povo que tinha aliança, de um povo escolhido e de um povo que tinha uma grande promessa. O povo andava com Cristo, ouvia os seus ensinamentos, se maravilhava, se perplexava com a cura sobrenatural que Jesus exercia, pulavam, testificavam, a fé vinha à tona, mas quando Jesus estava prestes à crucificação, e ele é apresentado ao povo e é jogado, lançado ao povo a escolha: Jesus ou Barrabás. Todo o ensinamento, toda a palavra, toda a promessa, tudo aquilo que eles testificavam com os seus próprios olhos, e não através dos seus ouvidos, mas com seus olhos, mesmo assim, optaram por Barrabás. Então, tudo se encaminhando para que a palavra de Deus se cumprisse, para que as promessas de Deus se cumprissem. Porque o povo se corrompe a todo momento. As práticas idólatras, elas surgem a todo instante.
Então era preciso que Deus tomasse uma atitude enquanto severa, e a aliança fosse envolvendo o homem, envolvendo o seu sistema reprodutor, digamos assim, para que fosse feita a aliança, o pacto. Nós vemos que até a própria OMS, como já foi falado aqui, estima mais uma vez, né, 680 milhões de homens no mundo são circuncidados. Então isso prova que a Bíblia está completamente no prumo, como se costuma dizer. Nós estamos ali ouvindo, lendo, crendo, confiando, sabendo que Jesus está voltando. Amém. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos desta esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Hoje não é diferente. A pessoa sem Deus, ela vive com medo do dia de amanhã, o que vai acontecer, como será. Não consegue formular planos e nem projetos, porque eles não estão alicerçados em nada. Quando cremos e temos a certeza da presença de Cristo nas nossas vidas, nós entregamos a Ele, firmamos os nossos projetos, mas sabemos que Ele é quem dá a resposta final. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pessoas escravizadas, sem Deus no mundo, crendo numa multidão de deuses, todos incapazes de fazer algo por alguém. Mas a promessa de Deus veio para todos. A promessa de Deus é que Ele voltará. A promessa de Deus é para aquele que crê, mediante sua fé, e pela graça de Deus, a qual ela é imerecida por nós, tanto que é uma graça, é que nos coloca novamente
diante de uma possibilidade divina de estarmos junto a Ele. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Aleluia. A conclusão nos diz o seguinte: noutro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Amém. Então nós tivemos aqui alguns tópicos a serem alcançados, que era conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Sem Deus, todos marcham para a perdição eterna, porque a esperança está em Cristo, a luz é Cristo. E um dia, a circuncisão na carne passou a ser circuncisão nos corações, do qual somos gratos a Deus por esse privilégio de podermos ser enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor Francisco. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais esta lição, esta aula tão importante, a qual nós podemos aprender juntamente com o pastor Marcos. E nós observamos que Deus não faz nada sem um objetivo, e tudo que Deus faz é com interesse. Porém, os nossos irmãos, infelizmente, eles esqueceram-se que eles seriam sacerdócio de Deus no mundo para transmitir aos demais, aos gentios, a boa mensagem de Deus. Seriam os judeus que iriam incluir os gentios no plano de salvação com o seu testemunho, com a chegada do Messias. Eles seriam o sacerdócio de Deus, de onde partiria a boa mensagem para todo mundo. E eu até entendo, pastor Marcos, que ali, quando Jonas esteve em Nínive, esse foi um dos principais motivos pelo qual Jonas, apesar do medo, dele entender que Nínive não era digna de receber perdão, não era digna de se arrepender, porque essa era a mensagem de Deus aos ninivitas, para que eles se arrependessem do mal, E como aconteceu, Deus então naquele tempo poupou a cidade de Nínive. Então seriam eles, os nossos irmãos judeus, que seriam o sacerdócio de Deus, que haveriam de levar adiante o Messias, apresentar o Messias às nações, aos povos, a sua obra, o seu feito, o seu sacrifício pela humanidade, e então seria uma grande salvação ao mundo, porque os judeus eles têm muitos testemunhos maravilhosos daquilo que Deus fez, na vida deles. Eles têm uma boa dispensa que eles poderiam
ganhar muitas almas se eles houvessem aceitado o Messias, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente, tendo eles o conhecimento da promessa, tendo eles o conhecimento daquilo que Deus havia prometido através dos profetas, de como seria o Messias, com a chegada do Messias, eles rejeitaram, entenderam que Jesus não era o Messias e acabaram perdendo então este sacerdócio por este tempo, que eles então iriam anunciar ao mundo Jesus Cristo como Salvador, não somente deles como eles esperavam, mas de toda a humanidade. E então todos os homens, todos os seres humanos que aceitassem o Messias através da sua mensagem, também seriam inclusos no plano de salvação do Senhor Jesus. Mas eles não aceitaram, rejeitaram. Então Jesus, a partir do momento da sua primeira rejeição, Jesus então direcionou-se aos gentios, às nações, e começou a pregar o Evangelho. E foi aí travada uma grande batalha, onde os judeus não aceitavam que os gentios tivessem o direito na promessa. Mas nós louvamos a Deus, porque hoje nós somos circuncidados, e essa circuncisão ela não é física, ela não é uma marca, como disse o pastor Marcos, em nosso corpo, As marcas que nós trazemos em nosso corpo são o nosso testemunho e a nossa obra de que somos seguidores de Cristo, que somos servos de Cristo. Mas a nossa circuncisão ela é feita em nosso coração, quando o Senhor Jesus, Ele tomou posse dele, e liberamos a Cristo no nosso coração, e Ele então fez morada, e agora nós somos servos de Deus. O nosso testemunho, a nossa fé, ela revela que somos servos de Deus, quando nós testemunhamos de Cristo e quando o nosso testemunho é verdadeiro diante das nações. Então, esta lição, amados, ela nos revela que Jesus ele veio para quebrar o protocolo, Ele veio para quebrar as divisões, as barreiras, as muralhas entre os povos. Aquilo que os judeus haveriam de fazer através de Cristo, Jesus mesmo teve que fazer, indo eles direcionando aos gentios, aos povos, e demonstrando que ele veio para todos. E a partir dali então ele levantou a sua igreja, e a igreja tem pregado o Evangelho, tem levado a boa mensagem, e muitas almas têm aceitado a Cristo. A respeito da circuncisão, eu ouvi uma reportagem, no qual o pastor Marcos falou, e eles mesmos confessaram que a Bíblia, falando sobre a circuncisão, ela estava correta, porque até para a saúde do ser humano ela faz bem, Quando Deus determinou, Ele não determinou apenas como um sinal, mas para, como disse o pastor Marcos, para evitar muitas doenças, muitos males, que os homens poderiam adquirir e assim também transmitir à sua família. Mas Deus então, Ele tem, e Ele nos marcou com essa circuncisão agora em nosso coração. Somos marcados, temos um penhor da herança, que é o Espírito Santo, e não podemos negar que somos servos de Deus. E o mundo, quando olha para você, quando olha para nós, eles têm que ver esta circuncisão, mesmo que ela não seja física, que ela não seja à vista humana o sinal, mas através das nossas obras, Cristo em nós, nós em Cristo, o mundo pode ver que nós somos servos de Deus e que nós fazemos a vontade do Senhor, e vamos proclamando que Jesus ainda tem lugar para aquele que quer a salvação, para aquele que quer esta circuncisão no seu coração, recebendo Cristo como seu Salvador. No próximo domingo nós temos a lição de número 7, cujo tema é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então Cristo foi o que nos reconciliou com Deus.
e nós vamos estar aí relembrando, aprendendo da palavra de Deus, quando Jesus veio para isso, para reconciliar o mundo. Os judeus já tinham um sinal, já tinham a aliança com Deus, mas Deus tinha o objetivo de alcançar o mundo através de Jesus Cristo, Salvador. E graças a Deus que a igreja está buscando realizar este trabalho, essa obra, ainda que com dificuldade nos dias que nós vivemos, mas a igreja está buscando fazer esse trabalho. E que você que está em casa, você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, possa dar o teu melhor para anunciar, para proclamar a Jesus Cristo como Salvador da humanidade, e que muitas vidas venham se render aos pés do Senhor. Então, no próximo domingo, às 9 da manhã, mais uma lição, né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje nós temos um programa no rádio às 11h45 da manhã até às 13 horas. Então você sintoniza a AM 1140 e ouça o programa Boas Novas. Para você que não tem em casa um rádio, pode ouvir no celular, até no aparelho de TV Smart, dá para assistir e ouvir, né? www.Rádio Jornal Sobral, tudo junto, vai abrir ali, você abre e vai acessar a Rádio Sobral e ouvir um programa que tem uma mensagem de Deus para você. Queremos também nesse dia homenagear a todas as mães, que Deus abençoe essas mulheres de coragem, de fé e de valor, né, que têm trazido o ser humano à vida, né? Sem a mulher não existiria a vida humana. Deus gerou o ser humano através da mulher, né? Lá depois da primeira criação, Deus usa a mulher para trazer a vida à terra, né? E são privilegiadas por esta bênção alcançada. E as mulheres têm aí se destacado no mundo com esta importante missão recebida de Deus. Que Deus abençoe a todas as mães e sejam felizes com a bênção de Deus. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos o culto de Santa Ceia, que será realizado aqui no Templo Sede, né? A Santa Ceia do Senhor. E na segunda-feira, para aqueles irmãos e irmãs que não puderem vir hoje à noite, né? Que estão em casa aí se resguardando, aquelas pessoas que têm aí uma saúde já mais debilitada, na segunda-feira, né, pastor Marcos, a partir das 9 da manhã, aqui na matriz, eles podem vir, que a ceia estará sendo servida aqui também na segunda-feira de manhã para os irmãos e irmãs que não puderem vir hoje à noite, mas contamos com a presença de você que pode vir hoje à noite para estar conosco aqui no Templo Sede, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado, pela lição maravilhosa que nós podemos aprender nesse dia, né? O irmão Jorge, por gentileza, o diácono Jorge, levanta a voz na oração. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus, somos agradecidos. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a igreja, a tua bênção, Senhor Deus, sobre os que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus, recebas E que nós possamos, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos.